Hoje o nosso tema é humildade, modéstia. Não vos deis ares de sábio, uma carta de Paulo ao povo de Roma, no capítulo 12, versículo 16. Muito bem. Então, para que a gente possa compreender melhor sobre a modéstia, a humildade, e a gente saiba, é preciso que a gente saiba identificar o essencial, né? Para que a gente não se iluda na nossa jornada de vida, né? E aí eu fui buscar no dicionário vários significados sobre tempo e dois me chamaram a atenção. O primeiro é tempo, é um certo período da vida que se distingue de todos os outros. E um período da vida que vá se distinguir de todos os outros da nossa, ele tem que ter um significado, uma memória afetiva. Então, quando a gente olha para trás e se lembra, puxa, quando eu era criança, eu morava lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, num conglomerado lá de casinhas pequenas, e a gente jogava queimado na rua, andava de bicicleta, caía, ralava o joelho, levantava, né, e saía andando. E era muito interessante, né, aqueles momentos, né, da minha vida. Aí eu me lembro dos momentos em que os meus filhos começaram a nascer, né, na minha vida, em que eu podia dizer, fica aqui, vai ali, e todos iam e ficavam, né. Agora, adultos, cada um já vive sua própria vida, né. No momento também, quando eu me casei, os primeiros anos, nos primeiros 4 anos de casada eu não tinha filhos, né, fazia residência. Aí eu fico pensando assim, como era diferente. Então, cada um desses momentos, eles têm uma memória afetiva. E ele se distingue de todos os outros momentos, que caem até para o esquecimento. Mas aqueles que deixaram a marca do amor, da alegria, da felicidade, eles vão sendo guardados, né, na nossa memória. Por isso que eu achei muito interessante quando ele diz que tempo é um certo período da vida que se distingue de todos os outros. E o nosso assunto de hoje é exatamente para isso, para que a gente consiga distinguir, né, esse momento atual que nós estamos vivendo de todos os outros da nossa vida. Nós podemos fazer essa distinção a cada escolha da nossa vida. Pois é, mas o que é a atualidade, né, no nosso dia a dia? O que ela nos incentiva a perseguir? O sucesso, né? Não é uma palavra da moda, não, porque ela já foi moda em muitas outras etapas, né, na escala da humanidade, mas ainda continuamos querendo brilhar, receber aplausos. Hoje em dia é os likes, né, no WhatsApp, no Instagram, né, nas coisas que você postou, quantas pessoas estão me seguindo, né? Continuamos querendo brilhar, receber aplausos. Nós fazemos uma colheita de cupons, né, que vão dizendo pra gente, isso é bom, isso não é bom, você fez isso legal, você não fez, você é bonita, você é feia, e assim vai, né? Nós vamos coletando esses cupons e guardando, né, porque nós queremos brilhar, ter aplausos, né? Consequentemente, a gente acaba vivendo, né, correndo a vida inteira atrás de miragens e de ilusões e que não preenchem a nossa existência, né? Gente, qualquer vitória, ela só tem sentido quando ela nos leva à felicidade, né? E o valor de qualquer vitória não está no troféu, mas no significado daquela luta. E por isso a luta precisa ser algo que nos traga alegria e felicidade. A nossa missão aqui, nessa viagem no planeta, né, é para a gente ser feliz, não é para a gente ser triste e sofrer, né? Mas para a gente ser feliz, a gente precisa criar oportunidades para que os outros também o sejam. E será que nós realmente já saímos da era, né, dos homens das cavernas que viviam o tempo todo lutando pela vida? Porque, gente, a nossa vida continua sendo um campo de batalhas, né? As pessoas destroem a si mesmas, destroem os outros para atingir a sua meta. E a maneira como elas constroem o sucesso delas é tão agressiva, e essa vitória acaba sendo saboreada solitariamente. Ela vive sempre com medo,
Medo de todas as pessoas, porque ela enxerga todos como um adversário e não um amigo, né, de caminhada. E não é só na vida profissional, nem na vida social, na vida familiar também. E o segundo definição da palavra tempo no dicionário, tem várias, mas essas duas é que eu achei interessante. A segunda diz que é uma oportunidade para a realização de alguma coisa. Então hoje vamos refletir mais sobre o que é essencial na vida da gente para que a gente possa realizar coisas diferentes e elas possam se distinguir na nossa vida, né, de todas as outras fases do nosso tempo de vida aqui na Terra. Muito bem, vamos buscar o essencial. Por isso eu quero ler uma mensagem de Emmanuel no livro Caminho Espírita, através de Chico Xavier. Diz assim: o essencial não será tanto o que retens, é o que dás de ti mesmo e a maneira como dás. Continua Emmanuel: não é tanto o que recebes, é o que distribuis e como você distribui. Não é tanto o que você colhe, mas é o que você semeia e olha, e para que você semeia. Não é tanto o que esperas, é o que realizas. Não é o tanto que você roga, você suplica, que você pede, né? É o que você aceita. Não é tanto o que você reclama, é o que você suporta e como você suporta. Não é o tanto que você fala, é o que você sente e como você sente. Não é tanto o que você pergunta, é o que você aprende e para que você aprende. Não é o tanto o que você aconselha, mas é o que você exemplifica. Não é o tanto o que você ensina, mas é o que faz e como você faz. Em suma, diz Emmanuel, na vida do Espírito, que é a única e verdadeira vida, o essencial não é o que parece. O essencial sempre é aquilo que é. E sim, gente, muitas vezes o que nós achamos que é real é totalmente imaterial. É na nossa relação com o outro é que nós vamos achar o essencial, né? Muito bem. O versículo hoje é: não vos considereis sábios aos próprios olhos. E Emmanuel diz que nós somos mais iguais nas nossas deficiências do que nas nossas virtudes. Nós estamos muito longe ainda do destino certo. Ainda estamos engatinhando nas primeiras etapas da nossa evolução espiritual. Então nós temos muitas deficiências. Às vezes nós achamos fulano errou assim. Mas se eu botar a mão na consciência, eu posso não ter errado daquele jeito agora, pode ser que eu já tenha errado antigamente, mas eu ontem errei de outro jeito, mas também é erro. É como se a gente tivesse o rodo falando mal dos farrapatos. Por isso que nós somos mais iguais nas nossas deficiências do que nas nossas virtudes, disse sabiamente Emmanuel, né? E José Carlos de Luca, no livro Atitudes para Vencer, ele nos lembra que nós vivemos num mundo de imperfeições. Embora a gente esteja acostumado a lidar com máquinas, desde a hora que a gente acorda. A gente pode ter uma cafeteira, existe, né? Em que você marca 6h30, já põe o café, a água, 6h30 no dia seguinte, ela começa sozinha a funcionar tão perfeitamente. A gente pega lá a nossa loucinha suja, coloca lá na máquina de lavar louça, né? E aí a gente põe a hora para ela começar a funcionar e ela funciona na hora certa. Se a gente coloca lá a roupa na máquina de lavar roupa e coloca que a máquina, que é roupa sensível, ela aciona um processo para cuidar da roupa sensível. Percebem? A gente pega o carro e dirige daqui até lá, e hoje em dia eu tô impressionada, né? O carro, você sai do carro, aciona e ele é que estaciona o carro lá na vaga. A gente nem precisa mais aprender a colocar o carro na vaga, né? Interessante, né? E a gente vai se acostumando cada vez mais, né? O que é legal a gente ter essa ciência, esse progresso, para que a gente tenha tempo para tantas outras coisas no nosso desenvolvimento moral, espiritual, intelectual, quantas coisas, ficar mais com a família, né? E não no celular.
mas ficar mais com a família, ter mais tempo para a gente aprender o essencial na relação com o outro, né? Pois é, mas sabe o que acontece? Diz José Carlos de Luca. Ele diz que a gente acaba, tá tão acostumado com a perfeição das máquinas que a gente acaba transpondo para as pessoas a ideia de perfeição. E grande parte das nossas desilusões decorre exatamente aí, da expectativa de perfeição das pessoas e das situações. E como ninguém consegue ser perfeito, a maior parte do tempo, a gente acaba se decepcionando com os outros. E o que acontece? Gera muito desgastes e, infelizmente, dissoluções, né? Fugimos muitas vezes das nossas responsabilidades sobre a fala ou a ideia que nós temos que somos mais virtuosos do que os outros. Volta lá o versículo: não vos deis ares de sábio, né? A gente às vezes se acha mais virtuoso, mais inteligente, ou porque sabe mais isso e o outro não sabe. Quando alguém não sabe mexer no celular ou numa parte tecnológica, a gente já fala: como que você não consegue uma coisa dessa, né? Já começa a criticar, julgar: nossa, isso é tão simples, tão fácil, eu já expliquei quantas vezes para você, né? Então, se a gente acaba se perdendo nisso, né? Sabe o que nos falta, gente? Humildade. Humildade quer dizer, lá no dicionário, hoje eu tô cheia de dicionário, né? Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Quando nós conseguimos, você tem coragem de saber quem você realmente é? Até onde você consegue se ver? É a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, né? Porque a humildade é isso, é a pessoa que tem consciência dos seus limites, das suas fraquezas, das suas fragilidades, daquilo que ainda precisa ser transformado, mudado, consertado. E às vezes a gente quer consertar o outro, mas não consegue consertar a si mesmo. Às vezes até naquilo que a gente critica o outro, a gente ainda não é capaz de fazer, né? Então, quando nós temos a justa apreciação de si mesmo, como diz Emmanuel, ou seja, nem mais nem menos, nós podemos compreender as limitações dos outros também, né? E a gente precisa entender que a gente precisa um do outro para a gente atingir o alvo a que nós propomos, né? Eu não vou saber se eu já evoluí, se eu ficar, né, isolada na minha casa, sem entrar em contato com ninguém. Aí eu digo, como eu sou paciente? Ilusão. Eu só vou saber que sou paciente se eu tiver alguém que me tire a paciência, que me coloque numa prova, no teste em que me gera a possibilidade de experienciar a paciência. A própria palavra já diz ciência da paz, né? A paciência. Então, aquele que caminha com a gente é objeto da nossa evolução. E nós somos objetos da evolução dele. Quando alguém briga com a gente, quando alguém é injusto, quando alguém fala algo que a gente não gostou, não é verdade? É nessa hora que a gente tem a oportunidade de experienciar a compreensão, o perdão e a paciência, o entendimento, o esquecimento da falta, né? A gente só aprende assim, na hora da prova, na hora da gente vivenciar aquela experiência. Então, gente, nós somos responsáveis uns pelos outros, nós somos objetos de evolução um do outro. Mas, se você está num momento difícil, atravessando um momento difícil, seja ele qual for, quer na sua vida profissional, social, até mesmo familiar, né? Não esqueça que a evolução é uma escada, certo? O que você está vivendo hoje é só um degrau. A nossa incumbência de hoje não é lugar fixo, diz Emmanuel, e sim um degrau. Quando você sabe que essa situação, esse degrau que você está vivendo agora, é para você aprender, experienciar, para você ganhar a possibilidade de subir para o degrau seguinte, você sabe que não é um lugar fixo, você não vai ficar eternamente passando por aquela situação, você vai entender, você vai conseguir passar melhor. E não adianta a gente querer pular um degrau na escala evolutiva. Não adianta, por exemplo, eu querer aprender, né? Uma criança querer aprender a equação do segundo grau se ela não aprendeu a tabuada. Ah, mas eu não quero aprender a tabuada, então não vai conseguir aprender a equação do segundo grau, porque depende de você saber bem a tabuada. Entende? Uma coisa simples para a gente ver. Por isso, não desespere.
Porque minha avó dizia assim, o que não tem remédio, remediado já está. E se você olhar para trás, muitas coisas que naquele momento que você viveu, que você achava que não tinha solução nenhuma, de repente a coisa logo em seguida se solucionou por si só. Pois é, e aí a gente perdeu tempo, energia, né? Querendo fazer as coisas segundo a sua maneira de ser, né? Não adianta fazer muita planilha, não. A gente faz, mas a gente tem que saber, né, que Deus tem a hora, o momento dele, né? Os benfeitores espirituais, a lei de causa e efeito, todas as coisas, elas estão muito bem organizadas e nós apenas temos que continuar trabalhando, não é de braços cruzados, fazendo o melhor que a gente pode fazer, né, na vida. Porém, a gente tem que esperar o tempo de Deus. Nós evoluímos em grupo. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Qual é o meu desígnio nesta vida? Eu gostaria de acordar amanhã um Bezerra de Menezes, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Francisco de Assis, não é? A gente gostaria de acordar no dia seguinte uma pessoa evoluída espiritualmente. Todos aqueles aprendizes do Evangelho, né? Almejamos grandes realizações e de preferência de um dia para o outro, né? Sem muito sacrifício. Pois é, mas você sabe que o que nós temos que fazer está bem pertinho da gente. É aonde o Pai nos confiou e nos colocou ali, naquele grupo familiar, ou naquela vida profissional com aquelas pessoas que estão ali, exatamente essas, né? E nós precisamos compreender que o nosso compromisso nós abraçamos muito antes de nós chegarmos aqui, né? A gente não precisa espiar longe, diz Emmanuel, para descobrir o nosso dever. O nosso dever, ele chega traçado pelas circunstâncias das nossas escolhas atuais ou pretéritas. E ser humilde é projetar o melhor de si mesmo sobre o caminho do mundo, né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Pois é, isso é você dar o melhor de si. Aquilo que você tem melhor de dom, que você conhece, que você aprendeu no caminho da vida. O Inácio Ferreira, o doutor Inácio Ferreira, que foi um psiquiatra que já viveu um tempo atrás e trabalhava lá em, acho que é Minas Gerais, Belo Horizonte, se não me engano, ele tinha um hospital psiquiátrico, né? E ele diz uma frase que eu acho belíssima. Ele diz assim, não é exigido a gente espanar estrelas, apenas varrer o caminho, o seu próprio caminho da sua vida. A gente não precisa de fazer grandes coisas, né? O que a gente, então, está projetando naqueles que nos cercam? Já que Emmanuel diz que humildade, uma pessoa ser humilde é projetar o melhor de si mesmo sobre o caminho do mundo. Aquilo que ele vai atravessando na vida, ele projeta o melhor, seja o que ele estiver fazendo, né? Porque nós somos responsáveis pela influência que nós despertamos nos outros. Cuidado com as frases que coloca aí no Facebook, no Instagram, seja onde for, cuidado. A humildade abre, diz Hamed no livro Prazeres da Alma, ele diz assim, o Hamed, a humildade abre o canal de entendimento e faz que a boa vontade renasça em nosso íntimo. É verdade. Toda vez que a gente, né, sente que as dificuldades estão acontecendo e que a gente precisa abrir a mente, o coração para compreender e auxiliar e não se importar com a confusão que está em volta da gente, às vezes a gente desanima, né? Alguém fala uma coisa pra gente, a gente vai assim, nossa, é malhar em ferro frio. Meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Me lembro um monte de frases que a minha avózinha dizia, que era interessante, né? Então parece assim que a gente desanima diante daquela situação. Mas quando a gente tem humildade, começa a compreender que a pessoa também tem dificuldade, deficiências, e tanto quanto a gente tem também, né? Nessa hora, a humildade permite que a gente refaça a boa vontade no nosso caminho. E isso renasce no nosso íntimo. E isso abre um espaço, como diz Hamed,
de um canal transcendente onde flui, diz ele, silenciosamente a inteligência universal. Então, quando a gente está receptivo, quando a gente está com boa vontade, generosidade, com bons sentimentos, os céus se rasgam. E aí, meu filho, os benfeitores espirituais nos auxiliam na nossa boa vontade, né? O Pai, o nosso Pai, quando nós entramos em sintonia com Deus, a porta do nosso coração se abre a recursos infinitos por Ele dado. E sabe o que acontece? Vai aumentando a compreensão da vida, tanto dentro da gente como fora da gente. E aí o desejo de servir toma conta da gente, né? Sempre servindo em silêncio, tá? Cuidado. Porque a gente não pode se convencer de que tudo que a gente faz foi só a gente que fez, a gente teve ideia, né? A homenagem é de direito de Deus. Ele que nos permitiu estar vivendo aquilo. E a gente, pela nossa boa vontade, o nosso esforço, podemos nos autossuperar. Mas a homenagem é do Pai Celestial e não nossa. Então a gente começa nesse momento a olhar o posto aonde nós somos posicionados pelo amor de Deus, né? Com outro olhar, na verdade? Que tudo que é encaminhado para nós é porque nós necessitamos crescer, porque ainda estamos muito próximos do ponto de partida. Não somos mais iludidos, né, de que somos sábios, né? Então, para finalizar, façamos desse tempo um período na nossa vida que se distingue de todos os outros, onde nós vamos aprender a perseguir o sucesso, o maior sucesso que se pode ter, que é ser feliz criando oportunidades para que os outros também sejam felizes, nos tornando instrumentos leais, dóceis, deixando que o Pai possa usar a nossa vida. Eu vou voltar com uma frase que eu já disse por aí algumas vezes, né? Abre aspas. Um violino, por mais raro que ele seja, ele não vale por si só se ele não se render às mãos do artista. Abraços fraternos.